O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, continua a visita à Europa neste fim de semana. O líder americano está na França, onde se reúne com Emmanuel Macron. Então vamos para lá conversar com a Priscila Asbeck, que está em Paris, nossa correspondente. Pri, vamos lá falar um pouquinho desse encontro, dessa reunião. Bom dia para você. O que a gente pode esperar em termos da pauta dessa conversa? Pelo menos 2 assuntos aí são dados como certos, né? Os conflitos em andamento, a guerra na Ucrânia e também o conflito na faixa de Gaza. Exatamente, Carol. Bom dia a todos que nos acompanham. Estou aqui no Palácio do Eliseu, onde estão reunidos, então, o presidente americano Joe Biden e o presidente francês Emmanuel Macron. E nessa viagem, que inclusive é uma viagem considerada longa para uma viagem de um presidente americano, uma viagem de 5 dias, Biden, que chegou aqui ao longo da semana para participar justamente das celebrações do dia D, que marca o desembarque das forças aliadas na França, na Normandia, lá em 1944, que levaram a libertação da França e também a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Então, é uma viagem que também é cheia de simbolismos e cheia de paralelos que são traçados por esses líderes para falar sobre o momento da Segunda Guerra Mundial e também sobre o que acontece agora, sobre o retorno de uma guerra à Europa 80 anos depois do dia D. Pois bem, Biden participou já de algumas cerimônias hoje aqui em Paris. Ele participou de uma celebração no Arco do Triunfo, que também é um marco aqui da França. Foi um arco que foi justamente criado e levantado para celebrar as vitórias de Napoleão na guerra. Depois também foi marcado pela tumba do soldado desconhecido, para marcar os soldados e para homenagear os soldados na Primeira Guerra Mundial. Então, toda vez que existe alguma celebração, o Arco do Triunfo é um dos locais escolhidos para essas cerimônias. E também há um simbolismo muito forte pelo fato de que, quando a França foi libertada e os franceses declararam a sua libertação da ocupação nazista em 1944, houve um desfile histórico do general Charles de Gaulle e também de Winston Churchill, que desfilaram então pela Champs-Élysées. Então, esse fato também foi muito lembrado hoje, a comparação entre França e Estados Unidos hoje, França e Estados Unidos na Segunda Guerra, também as forças aliadas, incluindo o Reino Unido e as forças britânicas. Então, é um encontro muito importante, cheio de pompas e circunstâncias. Mas, Carol, como você disse, existem alguns assuntos que mostram que também há tensões nessa relação entre a França e os Estados Unidos, e as guerras que acontecem nesse momento são 2 exemplos importantes dessas discordâncias que acontecem entre a França e os Estados Unidos. Um dos primeiros pontos que analistas vêm destacando é que a França de Emmanuel Macron é uma França que não quer se subjugar aos Estados Unidos, então que quer ter uma soberania em relação aos Estados Unidos. Então, apesar de eles falarem, inclusive nas conferências com jornalistas que antecederam a viagem, sobre a intenção dos Estados Unidos e França de aproximar as relações bilaterais em áreas como, por exemplo, energia nuclear, também indústria espacial, na área de ciência, na área de pesquisa, existe essa questão também da França de defender a soberania da Europa e também ter um protecionismo em relação à sua economia. Esse é um ponto. E aí, sobre as 2 guerras do momento, tanto a guerra em Gaza quanto a guerra em Ucrânia, apesar de Estados Unidos e França serem aliados nas 2 guerras, serem aliados da Ucrânia, serem aliados de Israel, há divergências também no ponto de vista em relação às 2 guerras. A guerra na Ucrânia, que está sendo muito comentada nessa viagem por causa da participação do presidente Volodymyr Zelensky, que esteve aqui ontem, a gente acompanhou ao longo do dia, tem um ponto de divergência aí em relação a, por exemplo, o envio de soldados para treinar os ucranianos em solo ucraniano. O presidente francês Emmanuel Macron anunciou durante essa visita de Zelensky que a França vai enviar caças Mirage para a Ucrânia e também vai enviar instrutores para treinar 4.500 soldados ucranianos. Esse é um ponto que Biden já disse que não vai fazer, de enviar soldados americanos. Isso ele disse em uma revista, a Time. Então, esse é um ponto de divergência. Inclusive, o Kremlin se manifestou sobre isso e disse que não vai poupar soldados franceses se eles forem enviados para a Ucrânia para fazer esse treinamento. O outro ponto também é em relação ao que pode acontecer nos Estados Unidos. Então, o ex-presidente Donald Trump, que concorre e provavelmente vai concorrer com Joe Biden nas eleições desse ano, já sinalizou muito claramente que pode reduzir o apoio à Ucrânia. Então, a França também percebe que existe uma responsabilidade muito grande nisso, porque se os Estados Unidos deixarem de ajudar
a Ucrânia, a França e outros países europeus vão ter que preencher essa lacuna a partir do ano que vem, se, por exemplo, eventualmente Donald Trump fosse eleito. Então esse também é um outro ponto, tem essas pequenas divergências, digamos assim, em relação à Ucrânia, ainda que tanto a França quanto os Estados Unidos sejam grandes aliados da Ucrânia e tenham demonstrado aqui fortemente o seu apoio aos ucranianos durante essa visita do presidente Volodymyr Zelensky, falando inclusive durante os discursos do dia D da importância de os países e as potências ocidentais se manterem firmes para ajudar a Ucrânia, para evitar uma vitória russa que poderia ameaçar não só a Ucrânia, como a Europa e o mundo como um todo. Então, esse é um ponto. E outro ponto é a guerra em Gaza. Então, desde o início da guerra em Gaza, desde os ataques do dia 7 de outubro do Hamas, houve, claro, uma reação muito forte por parte da França, por parte dos Estados Unidos, que são aliados de Israel, para condenar os ataques feitos pelo Hamas, mas a gente tem visto uma mudança de postura ao longo dos últimos meses, conforme a crise humanitária em Gaza vai se intensificando. E isso foi visto primeiro pela França. A França começou já a pedir para que Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelense, evitasse a morte de civis em Gaza antes dos Estados Unidos. Os Estados Unidos só pediram na semana passada, há 2 semanas, naquela declaração que Joe Biden fez pedindo um cessar-fogo, defendendo um cessar-fogo. Foi só naquele momento que, de fato, os Estados Unidos pediram para que Israel encerrasse a sua ofensiva em Gaza, algo que a França já vinha batalhando já há mais tempo, de forma mais incisiva e de forma mais clara. Então também há essas sutis diferenças em relação à guerra em Gaza, com os Estados Unidos com uma postura menos dura em relação a Netanyahu do que a postura do presidente francês Emmanuel Macron. Então, com certeza, esses vão ser alguns dos assuntos abordados aqui. Inclusive, os 2 presidentes agora estão em uma conferência de imprensa e devem ser questionados sobre esses assuntos. Claro, qualquer novidade eu aciono você, Carol, e a gente traz as atualizações.